disse para vocês, e promessa é dívida, existem 3 tipos de vazões trabalhadas dentro da hidráulica agrícola. Essas informações que é levada por base de volume, que é a vazão, é a que vocês vão mais usar, eu já disse isso. É a que é a mais trabalhada, já disse isso. É aquela que vocês vão ver o tempo todo, já disse isso. Mas, para vocês entenderem algumas fórmulas sem pé nem cabeça, da onde vem e como vem, algumas deduções, algumas derivadas, algumas fórmulas, que você fala, mas do princípio, da onde veio isso? É praticamente quando existem algumas alternativas, como, por exemplo, a vazão em massa e vazão em peso. A vazão em massa e vazão em peso, elas vão partir do princípio qual? Massa e peso. Simples assim. É igual massa específica e peso específico. Da onde eles partem? Que princípio? Partem do peso e partem de uma massa. A massa específica vem de uma massa. Peso específico vem de um peso. Então, o que acontece aqui? Aqui é a mesma coisa. Eu vou partir, então. Se eu tenho aqui uma massa de um fluido, quer dizer que em vez de vocês trabalharem agora com o volume entrando, agora vocês vão trabalhar com o quê? Uma massa entrando. Essa mesma massa que está entrando, ela tem que sair. Então, gente, deixa eu tirar mais tudo. Então, quer dizer que essa vazão que está entrando, ela tem que sair. Qual que é na fórmula do volume? Eu afirmava para vocês o tempo todo que existia um volume entrando de começo, meio e fim. Saindo, estava entrando, tinha que sair. O que eu estou afirmando agora para vocês? Que em uma dada seção, tendo do ponto A até o meu ponto B, eu estou falando para vocês que está entrando uma massa e está saindo uma massa. E isso, pessoal, até ele atravessar esse conduto, essa seção, essa minha massa que está entrando aqui, ela tem que sair. Então, minha massa 1 vai virar minha massa 2. E dada essa seção aqui, olha, que ela entrou e saiu, ela é dada uma variação de tempo. Então, a minha massa vai percorrer isso aqui tudo até chegar ao final. Isso eu estou chamando, então, de vazão. Então, a vazão que está entrando, ela vai sair em função agora de uma massa. O que seria essa massa? A nossa massa que a gente viu até hoje é aquela massa que vocês pesam 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, mas aonde vocês podem encontrar essa massa? Essa massa, ela pode vir da massa específica. A massa específica, ela é o quê? Uma massa sobre um volume. Ah, mas professor, você falou que não ia trabalhar com volume. Não, na verdade, não vamos trabalhar com volume. Vamos trabalhar com uma massa em específica ou uma massa em questão. Porque aqui vocês conseguem trabalhar, por exemplo, se eu isolar a minha massa, a massa específica vezes um volume. Ele é totalmente diferente daquele enunciado anterior, que trabalhava o quê? O anterior trabalhava qual? Eu falei o tempo todo com vocês que existia um volume. Um volume é dado uma área sobre uma distância, né? Vezes uma distância. Quando eu falo para vocês aqui, uma dada massa, pessoal, eu estou falando para vocês que está entrando uma massa e saindo uma massa. Em momento algum, eu estou falando de área com vocês aqui. Eu estou falando o quê? Que em uma dada massa que entra, essa minha massa também ela pode ser encontrada dentro da minha massa específica. O que seria, então? Se eu sei o que é um QM, que é a minha vazão por massa, minha vazão em massa, ela é dada uma massa sobre um tempo, vocês sabem que a massa específica, ela também pode ser reescrita dessa fórmula aqui, e eu vou colocar ela bem aqui, porque se eu sei que a massa, eu vou fazer minha substituição. Vou substituir a minha massa pela quantidade de informações depois do sinal de igual, que vai ficar massa vezes o meu volume. Esse meu volume que está bem aqui, ela é dividida pelo tempo, porque o tempo permanece que está aqui. E qual que é a vantagem disso? Que a minha vazão em volume também é dado por essa fórmula aqui, não é? Não é um volume sobre um tempo?
que acontece depois disso, pessoal? A vazão de uma massa, que é para vocês chegarem nessa fórmula final? A vazão da massa, ela vai depender exclusivamente do tempo todo, se vocês fizerem a alteração do seu ponto. Vamos imaginar que em um ponto de entrada está entrando água. Quando ela se divide, por exemplo, ela pode se dividir, em algum ponto está entrando um outro fluido, está entrando um outro acessório que está dando essa injeção, está adicionando um outro fluido, está acrescentando uma outra massa específica naquele ponto, naquela vazão, né? Então, quando você acrescenta uma massa específica naquela vazão, ela já não é um volume, né? Ela já é um volume trabalhando com uma massa diferente de um ponto ao outro. Então, essa fórmula aqui me ajuda a entender que na vazão original, aquela vazão por base em volume, ela também pode depender de uma massa específica alterada no começo. E aí, ela lá no meio, ela tem algo adicionado a essa água, por exemplo, ou ela se subdivide, ou ela é acrescentada, ou ao ponto que, quando ela se subdivide, uma parte, ela vai ter um outro volume, uma outra massa específica. Então, ao final, do ponto 1 ao ponto 2, uma água desce, uma outra massa, ela acrescenta um outro fluido, então já seria uma massa específica diferente. Então, o que me dá a entender? Que o volume, ela vai existir, esse volume, essa vazão em volume, do começo, meio e fim de uma conta. Porém, a massa específica, ela pode trabalhar conjuntamente com esse volume, se ela precisar ser modificada. E nós chamamos isso, então, de massa em peso. Qual que é a diferença, massa em peso? Massa específica, gente, desculpa. O que seria a vazão em peso? Seria praticamente a mesma coisa da vazão em massa, na mesma explicação e proporção. Qual que é a diferença entre a vazão em massa e a vazão em peso? Vocês têm o que aqui? Que o peso, pessoal, o peso específico, vocês têm peso e vai dar dado por um certo volume. Esse peso que está bem aqui, pessoal, ele pode ser reescrito da mesma forma que foi da massa, que é peso vezes volume. Essa informação, peso vezes volume, vocês conseguem, então, substituir aonde vocês acham peso. Bem aqui é um W, olha, o peso. Então, o que é o peso? O peso é o fluido que atravessa uma dada seção e que dessa dada seção em uma unidade de tempo. Então, quer dizer que desse ponto 1, que está entrando peso 1 e está saindo meu peso 2, como ele não mudou nada, nem o meu fluido, nenhuma, eles podem dizer que eles são iguais, tá? O que vai acontecer? Eu vou substituir o meu peso da mesma forma que foi feita a substituição da massa. Olha só, meu peso aqui, ó. Tá vendo? Vou substituir por essas informações que estão aqui e vou colocá-la bem aqui. Esse peso específico vezes o seu volume, dividido pelo tempo. Quando eu faço essa substituição, que me lembra a minha vazão em volume, eu consigo encontrar essa mesma fórmula, muito parecida com a de massa, que, por sinal, a professora errou, tá? Aqui, pessoal, olha só, tanto que elas são parecidas que a pessoa só trocou o peso específico e colocou aqui o P aqui, colocou o P aqui, mas foi lá e copiou a fórmula do slide anterior e escreveu trocar aqui. Então, aqui é peso, tá? Nossa, ele escreve errado ainda. Fala peso e coloca peso específico. Então, são essas duas fórmulas, mas a principal, a que vocês vão usar o tempo todo, é sempre a de base em volume. É aquela comum, é aquela que eu sempre explico para vocês em aula. Por uma tubulação de 4 polegadas de diâmetro, circula a uma velocidade de 1 metro por segundo. Determine qual é a vazão volumétrica, qual é a vazão em massa e qual é a vazão em peso. Olha só. Eu coloquei A, B e C para facilitar as nossas contas, mas eu poderia fazer o quê? Colocar apenas me determine a vazão em massa. Não teria necessidade de pedir que vocês calculassem a vazão volumétrica. Por que não tem a necessidade? Porque, olha só,
Vamos colocar as fórmulas aqui. Eu tenho a vazão volumétrica, que é vazão sobre área vezes velocidade. Qual que é a vazão em massa? Vazão em massa é massa específica vezes vazão. Qual que é a vazão em peso? É peso específico vezes a vazão. Se eu perguntasse individualmente só a letra B ou só a letra C, que seria a letra A, né? A letra B e a letra C. Se eu perguntasse somente a vazão em peso ou só a vazão em massa, vocês teriam que, por obrigação, calcular essa daqui. Então, inconscientemente, eu já estaria fazendo essa pergunta para vocês, sem ter que cobrar como se fosse uma pergunta. Algumas questões, ela vem com essas mensagens ocultas. Aqui, ela está descancarada, ela está aqui na sua cara, ela está aqui para você ver. Mas, prestem atenção que algumas estão ali, subliminar ali, bem ali no escondidinho mesmo, tá? E aí, o que vocês têm aqui? Então, para vocês acharem essas informações, vocês precisam do quê? Primeiramente, achar isso. Primeiro, precisa achar a vazão em volume. A vazão volumétrica depende do quê? Ela vai depender de uma área. Ela não forneceu a área, mas me forneceu a velocidade. Mas ela me forneceu indiretamente o diâmetro. O diâmetro da tubulação é de 4 polegadas. O diâmetro em polegadas, pessoal, teoricamente, 1 polegada é o que vale a 25 milímetros, tá? Ou 25,4 milímetros. Esse daqui, pessoal, esse 25,4 é o que nós trabalhamos teoricamente. Esse daqui é aquele trabalhado comercialmente, que é aquele que você vai lá, dá uma polegada e vai te fornecer 25 milímetros e não 25,4. Me dê 2 polegadas, vai te fornecer 50 milímetros. Me dê 3 polegadas, vai te fornecer uma de 75 milímetros. Se te fornecer uma de 4 polegadas, vai te fornecer, então, um diâmetro aqui, pessoal. Então, o seu diâmetro aqui, ele te forneceu em 100 milímetros. O que vocês precisam fazer aqui, então? Se eu já sei qual é o meu diâmetro, eu preciso saber qual é a minha área. A minha área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. A minha área aqui vai ser π vezes 0,100 eleva ao quadrado e divido por 4. Gente, a gente fez esse daqui, essa área já, não já? Não fez não, né? Foi de 50, né? Ou não? Sei lá, não lembro. Vamos fazer de novo. Pessoal, aqui a minha área aqui, ó, ela vai ser 0,007854 metros ao quadrado. E agora? Agora fica fácil, porque o primeiro passo seria vocês colocarem aqui na fórmula da vazão. A fórmula da vazão depende de uma área e depende de uma velocidade. Eu estou usando esse uma aqui, tá? Que é da velocidade. Então, a minha vazão, pessoal, ela vai ser praticamente a minha área. E aí, o que vocês têm? O primeiro passo, vocês já acharam. Qual que seria o seu segundo passo? O seu segundo passo seria vocês encontrarem agora qual que seria a sua vazão em massa e qual seria a sua vazão em peso. Quando eu estou trabalhando, ele fala para você o tempo todo água, 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 água. O que vocês têm aqui? Vocês têm também indiretamente a massa específica, que aqui, se vocês forem colocar, ela é 1000 quilos por metro cúbico, e indiretamente vocês também têm um peso aqui também, certo? E o que vocês têm aqui, então? Vocês podem substituir a sua massa específica aqui, ó, 1000 vezes a vazão que vocês encontraram, e aqui, na vazão de peso. Aí, pessoal, tá certo usar essa unidade aqui, ó? Não me perguntaram, mas, você também esqueceu de falar,
Quando está falando aqui, pessoal, quando estou falando aqui em 1000 vezes 0,007854 metro cúbico por segundo, olha só, a vazão em massa, ela vai ser o quê? Ela vai ter quilo aqui, dividido por metro cúbico. Quando eu multiplico aqui metros cúbicos por segundo, pessoal, eu venho aqui, corto. Meu metro cúbico aqui, ele vai sumir, então tá errado vocês usarem assim. Seria vocês usarem assim. Quando vocês vêm aqui, também eu não expliquei para vocês outra vez, mas se eu multiplicar aqui 9.810 vezes 0,0078 vezes 54, vai dar 77,05 metros cúbicos por segundo. O que também não é certo vocês usarem metros cúbicos por segundo aqui, olha. Porque é uma vazão em peso. Como eu não expliquei lá, também vou explicar aqui para vocês. Eu tenho o quê? Newton aqui, dividido por metro cúbico aqui. Eu vou multiplicar metros cúbicos aqui por segundo. Metro cúbico com metro cúbico corta aqui. Eu vou ter, então, aqui, olha, newtons por segundo. Então, a unidade correta seria newtons por segundo, e aqui seria quilos por segundo. Quilos por segundo, se vocês estiverem falando uma massa, uma vazão de massa. A vazão volumétrica, ela é dada em metros cúbicos por segundo. E a sua massa específica, ela é dada em quilo por metro cúbico. Quando vocês falam em peso, eu estou trabalhando com newtons por segundo, vazão volumétrica por metros cúbicos por segundo, e a massa específica, não, pessoal, olha só, massa específica não, peso específico. Peso específico por newton por metro cúbico. Qual que é a importância de vocês trabalharem com a classificação do movimento em fluido? Lembra que eu falei no começo assim, esse aqui é um movimento retilíneo, é um movimento permanente, é um movimento contínuo, é um movimento não variado, é um movimento constante. Esse aqui ou pode ser um movimento acelerado, ou pode ser um movimento retardado. Então, por quê? São conceitos que vocês precisam também lembrar todas as vezes que vocês forem trabalhar com alguma tubulação, com algum sistema, com alguma coisa voltada para deslocamento de um fluido, alguma coisa desse tipo. Vamos imaginar aqui. Você tem essa torneira e aqui você tem um recipiente, tá? Isso aqui pode ser uma caixa d'água, isso aqui pode ser uma mangueira, isso aqui pode ser um conduto, uma condução, uma tubulação, pode ser qualquer coisa. E o que vocês têm aqui? Essa torneira está ligada o tempo todo. Ela tem uma vazão constante aqui. E esse recipiente, ela está o tempo todo mantendo o seu nível constantemente, porque a quantidade de água que está saindo dessa torneira e preenchendo essa vazão, e o que está acontecendo ao final, por exemplo, poderia ser um bebedor, poderia ser qualquer coisa. Eles foram planejados para que esse volume que estivesse aqui, ela não tivesse alteração de altura. O que acontece? Então, eu tenho o quê? Que essa altura aqui, ela é constante, que essa vazão que está entrando aqui, ela é constante, então está o tempo todo entrando alguma coisa, então esse volume que está saindo aqui, por esse ponto, também é constante. E o que acontece aqui? Eu estou tentando explicar para vocês que existem dois tipos de movimento de classificação. Qual que é um dos principais que nós vamos trabalhar? Praticamente seria o permanente. Por que o permanente? Porque é aquele que você conhece, é aquele volume que você sabe que está entrando, que precisa sair. E aí entra o não uniforme, que pode ser o acelerado ou o retardado. E o que seria, então, esse permanente? Seria um movimento permanente quando suas características de escoamento em um dado ponto, como velocidade, a pressão, a sua área, a vazão, elas não estão variando com o tempo. O que seria um dado tempo, dado uma seção? É aquele ponto onde você, de um ponto 1 ao ponto 2, aquele trecho que você está calculando, você sabe que ele é permanente, ele vai passar aquele volume constante, em pressão, em área,
tá permanente. E o que seria não variado? Seria aquele movimento onde ele não é constante. E aí, dentro do permanente, pessoal, vamos dividir entre uniforme e não uniforme, mas espera só um pouquinho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se a velocidade em um dado tempo, que está bem aqui, ele é igual a zero, eu também estou afirmando que a sua pressão em um dado tempo também é igual a zero, que a sua área em um dado tempo também é igual a zero, então elas não estão variando sobre um tempo, eu chamo isso de permanente. Quando, pessoal, eu cesso, eu vou fazer assim, eu tenho um recipiente, eu sei que eu preciso colocar esse volume de água para poder abastecer esse ponto que está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Toda vez que esse volume descer um X quantidade, eu ligo a torneira. Seria mais ou menos a caixa d'água de vocês. Ela está abastecendo, ela está sendo abastecida pela água da rua. Mas existe uma boia que ela faz o quê? Ela tem um movimento assim. Quando ela está reta, ela fecha a torneira e ela não vai mais água. Conforme a boia abaixa uma certa quantidade do nível que ela precisa religar, né? Ela pega e abre a vazão que está ali dentro. Então, conforme não sei se vocês já viram uma boia, né? Ela seria um ponto de fechar aqui, se ela estiver nesse nível, ela está fechada. Conforme ela vai descendo, a água vai passando pela boia. É isso que faz com que essa água ela fique variando a altura. O que acontece? Ou, se eu estiver trabalhando, por exemplo, nesse exemplo que está aqui, eu tenho uma torneira, eu cesso o abastecimento desse meu recipiente. E eu espero ela esvaziar, ela esvazia, eu abro a torneira. Ela esvazia, aí ela esvaziou, abri a torneira, aí ela veio até aqui, fechei a torneira. Aí eu vaziou, abro a torneira. Então, ela tem, então, o nível da água, ela vai caindo com o tempo. Ela passa a ser não constante, ela está variando ali no tempo, independente se é hora, minutos, se é segundo, se é por dia. Então, há uma variação. Então, conforme você varia num dado tempo, então, as características de escoamento que você tem nesse dado ponto, ele vai variar com o tempo, ele passa a não ser mais constante. Então, ele passa a ser variado. É esse ponto, pessoal, que a gente não costuma trabalhar, não dizendo assim, que nunca vocês vão trabalhar com algo parecido com isso, mas não é corriqueiro, não é costume vocês terem esse tipo de informação dentro do sistema de irrigação. Vocês vão trabalhar sempre em movimento permanente, e ele vai poder variar ao longo do seu trecho entre uniforme e não uniforme. E, professora, o que seria? Então, ele vai variar com o tempo, ele não vai ser igual a zero, tá vendo, olha? É isso que te fornece, é isso que te fala, é isso que as informações eu consigo trazer para vocês. E aí, o que vocês têm agora, pessoal? Quando eu falo para vocês permanente, uniforme, permanente, não uniforme. O que seria o seu uniforme? Imagina essa imagem que está aqui. Vocês estão olhando para ela, estão verificando o que existe. Eu tenho um volume aqui que está passando deste ponto, que vai atravessar essa seção e vai sair. E em nenhum momento ela modificou a sua área. Em momento algum houve alteração do seu diâmetro. Quando você sabe que a sua velocidade é a mesma em módulo, direção e sentido, em todas as seções de escoamento, vocês vão ter um movimento uniforme. Então, este mesmo volume que está passando aqui, ele vai passar por aqui, vai levar um certo tempo nessa certa área, e ele não vai modificar. Então, ele é um movimento permanente uniforme. Então, ele não vai modificar. Então, a sua velocidade, um certo comprimento, uma certa distância, um certo tamanho, um certo percurso, certo trecho, não modificou,
Super legal. Então, é uniforme. Só que, lógico que a maioria da vida da gente, né, vai ser mais ou menos assim. Vou trabalhar com diâmetros, começa com diâmetro maior, passa para o menor, aí passa de novo para o menor, ou aquele que passa por um menor, de repente já deu uma aumentadinha aqui, vamos dizer assim, esses movimentos não uniformes, vocês vão encontrar muito em sistema de irrigação. Porque vocês, dentro de casas também, se vocês olharem tubulações na casa de vocês estão percebendo que trabalham com diferentes diâmetros também aí dentro. E o que acontece com movimentos não uniformes? É quando a sua velocidade em um dado espaço de tempo, em um espaço, olha, eu pego esse espaço, até chegar a esse tempo aqui, ele modificou. Então, esse ponto que está aqui no ponto 1 ao ponto 2 que está aqui, olha só, sair deste ponto aqui, ele desceu, ele já modificou o seu diâmetro em um certo espaço, em um dado tempo, pessoal, ele já não é mais igual a zero, ele não é contínuo, ele não é uniforme, ele não é igual. Se ele modificou, ele já virou ou acelerado ou retardado. O que acontece nesse acelerado ou retardado? Pessoal, vamos imaginar que esse volume que está entrando aqui, esse volume, ele tem que sair por esse ponto 2. Se ele tem que entrar e ele tem que sair, porque lembra, pessoal, se está entrando, ele tem que sair. O que vai acontecer aqui? Esse volume que está aqui, esse volume 1, essa quantidade ele vai ter que passar por essa tubulação. Então, olha só, olha a distância que está aqui. Quero que vocês imaginem, olha só, a quantidade que está aqui de volume que está aqui passando no ponto 1 para o ponto 2. Essa quantidade aqui, pessoal, do ponto 1 ao ponto 2, esse volume que está aqui, ela não é menor. A área que compõe ela torna-se menor, porque quando você diminui a sua área, pessoal, você está diminuindo o seu diâmetro, então o seu volume ele vai levar, ele tem que passar por aqui. Então, o que acontece? A sua velocidade no ponto 1, ela será menor que a velocidade no ponto 2, porque o volume que está entrando por aqui é o mesmo volume, não modificou. O que acontece também se eu fizer o contrário aqui? Eu estou no retardado porque eu tenho uma velocidade X passando para essa tubulação. Quando eu estou saindo do ponto 1 e estou indo para o ponto 2, esse volume que estava preenchendo praticamente quase toda a tubulação dessa seção, ela passou a ser menor para preencher essa seção que está aqui de área. O que acontece? Essa velocidade ela vai ser muito maior que essa velocidade que está aqui. Isso acontece muito em rio, não sei se já prestaram atenção, se estão no córrego e ela está com a velocidade maior. Quando ela deságua em um trecho que abre, ela tende a cair e a velocidade tende a diminuir, ela anda um pouco mais devagar, mas o volume que está caindo ali é a mesma. Porém, no trecho anterior ao córrego, ao rio que estava, ela era menor e a velocidade era maior. Então, isso também influencia a largura do seu rio, que também não deixa de ser um conduto, né? É um conduto aberto. Como a nossa água mantém um fluxo, mantém a minha massa, ou mantém o meu peso, a minha conservação de massas é a mesma do começo, meio e fim, seja ela uniforme ou não uniforme, então o que eu tenho que fazer? Modificar os meus conceitos, porque as minhas leis, elas não se modificam, ela não cria nada do além, ela não surge e ela não desaparece. É daí que vocês começam a lembrar da física e conservação de massa. A minha massa que está entrando no ponto 1, pessoal, ela não vai desaparecer. Ela tem que ir para o ponto 2. Então, ela não está se criando algo, ela não está desaparecendo. Isso é a nossa conservação de massa. Isso, gente, as leis de Newton nos ajudam aqui também. Tá? As velocidades, a área. Então, vocês percebem que são leis que acabam regindo sobre a hidrodinâmica. A hidrodinâmica, ela vem de leis da física já trabalhada de
acho que é Galileu, que foi Newton que foi lá e modificou um pedaço, aí veio Bernoulli, que falou, olha, cara, isso aqui é muito melhor, aí veio outro físico, e veio outro matemático, e veio e nos ajudou. Então, a aerodinâmica, ela vem de classificações e características que já vem de leis que vocês já aprenderam, e que a gente vai utilizar aqui. Então, fica mais fácil vocês entenderem a hidráulica quando vocês lembram um pouco da física. E aí, o que vocês têm aqui? Depois que vocês aprenderam que existe um movimento que é retardado, que é acelerado, e que ele pode ser uniforme, teve um experimento. Esse experimento, por que acontece? Será que o fluido que está entrando aqui, esse fluido que está passando por aqui, eu tenho esse fluido, está entrando, essa quantidade aqui, que vai entrar por aqui, ela vai entrar com as mesmas características por exemplo, ela tem uma densidade, ela vai sofrer uma certa tipo de uma variação da temperatura, é o mesmo fluido passando de um ponto para o outro. Mas quando eu estou tendo atrito em relação à tubulação que está passando aqui, porque o material pode ser PVC, aço zincado, alumínio, quando ele está passando por aqui, quando ele diminui a minha seção, o meu fluido ele vai ter maior contato, vai ter maior preenchimento em relação aos tubos, né? E esse preenchimento completo da tubulação, eu vou ter o que aqui? Eu preenchi e, além disso, eu vou ter uma velocidade diferente da velocidade de 1. Isso interfere nesse movimento? Ele vai ser um movimento tranquilo, um movimento suave, um movimento leve, ou um movimento turbulento, cheio de... como que é mais fácil? É um movimento turbulento do ponto 1 ao ponto 2, ou vocês têm um movimento turbulento do ponto 1 ao ponto 2? E aí, claro que depois dessas classificações todas, né, que a gente aprendeu aqui, teve esse carinha aqui, esse senhorzinho aqui, que ele foi lá e disse assim, cara, eu acho que eu posso melhorar essas classificações, né? Existe a classificação desse... Como é? Existe, então, as classificações desses movimentos que já foram feitos, que é permanente, que é variado, e dentro de permanente, que é uniforme e não uniforme, que se não uniforme é acelerado, não retardado. Beleza, já classificou-se o movimento. Mas será que esses movimentos acelerado e retardado têm alguma influência dentro da execução de algum projeto, dentro de algum fluido? Aí ele foi lá, o experimento de Reynolds, ele falou assim, vamos então classificar, vamos caracterizar esses movimentos de fluidos em um regime de escoamento. Por quê? Nesse experimento que esse carinha fez aqui, isso aqui, pessoal, ele é meramente ilustrativo, tá? Vamos dizer assim, é sem escala, tá? Não tem escala nenhuma, esse desenho aqui é apenas ilustrativo. Mas, quando ele fez esse protótipo aqui, esse equipamento, ele fez assim, esse experimento, ele fez com dimensões, claro, eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são as dimensões que tinham, mas isso aqui tinha um padrão. E o que acontecia aqui? Ele era composto, olha, se vocês perceberem aqui na legenda, ele era composto por um tubo de vidro, ele era composto aqui por madeiras, olha, dá para perceber que era com madeiras. Ele fez com alguns tubos metálicos, aqui tinha uma válvula bem aqui tem uma válvula, aqui tem uma válvula. Dá para perceber, pessoal, que ele colocou hastes, né? E ele colocou também um sistema de injeção, né? Vamos dizer assim, esse tubo 1 aqui, olha, um sistema de injeção de um líquido colorido. Mais ou menos isso que seria esse experimento aqui de vocês. O que ele fez? Reynolds, com esse experimento, ele conseguiu comprovar que os movimentos dos fluidos pode ser, sim, acelerado, retardado, uniforme, não tem problema.
Porém, quando acontece esses movimentos, há um regime de escoamento, que ele pode ser tranquilo ou com muitas turbulento, né? Vamos dizer assim, com muitos impactos, muito acelerado, vamos dizer assim, muito impacto entre as paredes, o atrito em si. Então, o que aconteceu? Nessa demonstração do experimento, ele descobriu que existe o regime laminar e o regime turbulento. E que, lógico, que vai existir a transição entre eles, né? Mas aí, o que ele quis dizer? Esse experimento, ele acabou tendo como objetivo determinar qual era o padrão de escoamento dessas águas que tinha nesses movimentos. Teve o movimento de classificação, agora ele vai reger, né, sobre um escoamento laminar ou turbulento. O que ele fez? Ele tinha esse reservatório aqui com água. Esse reservatório aqui com água era o suficiente para o experimento, tá, pessoal? Que era essa figura aqui. E que ele tinha? Ele tinha esse tubo, era totalmente de vidro para vocês olharem e perceberem como que funciona todo o movimento. E o que ele fez? Esse tubo que tem nas extremidades aqui, tanto entrada como saída, aqui estava fechado, esse ponto 7 aqui. O que ele fez? Quando ele abriu esse ponto 7 aqui, ele não conseguia ver nada, né? Ele não conseguia ver como que era a água ali dentro, como que a água movimentava ali dentro, como que se mantinha ali, né? Lembrando que esse reservatório aqui era no experimento que ele explicou, depois em relatório, que essa água foi o suficiente aqui dentro para que o fluxo nesse ponto 7 aqui fosse constante, tá? O que aconteceu? Para ele entender como que funcionava esse fluxo, né? Como que funcionava esse regimento de escoamento, ele teve a ideia, a brilhante ideia, nesse ponto 1, colocar um reservatório de corante, que foi ele fez o quê? Ele injetou esse corante aqui, dentro desse tubo que está aqui funcionando transparente. Ele abriu um pouquinho, e ele percebeu que o filamento que fazia ali dentro aqui dentro do ponto 6 aqui, olha, aqui, quando ele já estava ele abriu esse registro aqui, e tinha esse corante que estava aqui, olha, esse corante entrava aqui, quando ele abria, e aí tinha essa torneirinha aqui no ponto 7. Ele abria esse filamento aqui, ele abria essa torneira e esse corante estava bem aqui nessa tubulação 6 que está aqui. Quando ele abria bem pouco, o filete que formava ali era contínuo. Passava retinho, assim, olha, bem retinho. Conforme ele abria esse registro 7 aqui, acontecia o quê? Ele percebia que o filete que era contínuo, ele ficava todo embaralhado, ele ficava tudo confuso. Aí, só para vocês imaginarem como que é esse aqui, vou passar o slide para vocês só um pouquinho. O que acontece? Quando ele abria bem pouco, o 7, que é o registro, o filete que era formado ali, ele percebia que formava um filete bem contínuo, bem suave, não era tão turbulento. Mas conforme ele ia abrindo aquele filete, ali no 7, né, o registro, ele percebeu que o corante, ele praticamente, conforme modificava a velocidade ali dentro daquele fluido, ele percebia que o corante também se modificava, e o filete não era mais contínuo e paralelo. Ele percebia várias oscilações, não sei se você está percebendo, lembrei, oscilação. E se vocês estão percebendo aqui que tá, olha só os filetes, olha só, tá totalmente oscilado, várias vibrações, alguns pontos mais, e acontece o quê? Acontece que o corante acaba preenchendo praticamente a tubulação inteira. O que seria o que ele acaba de concluir? Que quando eu estou num regime laminar, um regime tranquilo, um regime sem grandes oscilações, um filete contínuo, paralelo ali, o filete colorido, quando tem não tantas agitações, ele classificou isso como um regime laminar. Quando ele percebeu que quando ele aumentava a vazão lá no 7, né, que ele percebia
as velocidades aumentando, né? Então, ele percebia que as partículas do corante, ele tinha mais oscilações. Então, os filetes, eles desaparecem, um filete contínuo desaparece, e ele fica assim, olha, o filete desaparece, e ele fica totalmente, não mais homogêneo o filete, tá vendo? Olha, ele fica totalmente, vamos dizer assim, qual que é a palavra que eu posso dizer? Não existe filete, desaparece, pronto. Enquanto que no laminar, não, olha só. Há um filete contínuo, olha só, bem mais tranquilo, bem suave. Então, ele chamou isso daqui de turbulento. O que seria nosso regime de transição? Ele vai estar entre um e o outro. Vai acontecer filetes e vai acontecer também agitações das partículas. Vai acontecer aonde ele está numa velocidade acima do regime laminar, mas muito abaixo do turbulento, mas que ocasionou essa transição entre o laminar para o turbulento, que seria esses pontos aqui, olha. Eu estou entre um filete, olha, eu tenho um filete, olha, tá passando um filete e já tem um turbulento aqui, ó. Eu tenho filete e já tenho um turbulento. Então, isso seria o seu regime, né? Seria o seu regime de escoamento. Então, vocês têm o quê? E na maior parte dos casos de vocês, de condução que vamos trabalhar, vai ser sempre em regime permanente e uniforme. Na maioria dos casos. Quando ele altera o seu movimento, ele vai passar, então, o permanente não uniforme, que vai ser o acelerado ou retardado. E aí, nesses casos, nós vamos trabalhar com, maioria das vezes, um regime mais, quando caracterizado pelo número de Reynolds, mais turbulento. E aí, vocês conseguem, então, ir funilando as nossas conversas. Quando vocês chegarem em irrigação, vocês vão perceber que eu vou usar palavras, o regime, o movimento, eu vou falar sobre acelerado, retardado, vou falar de acessórios. Vocês vão perceber que ele está vindo de uma origem, de uma base de vocês, que é na hidráulica. E quando vocês chegam na irrigação, vocês percebem que flui a disciplina. Por que vocês gostam mais de irrigação? Ela é mais fácil, porque ela tem os conceitos mais pesados, vocês estão vendo aqui comigo. E quando chega na irrigação, vocês passam a ver um objeto com mais facilidade, porque vocês conseguem imaginar uma irrigação funcionando. Vocês conseguem ver a água saindo, vocês conseguem ver um pivô, vocês têm mais contato com o sistema de irrigação do que com a hidráulica propriamente dita. Como, por exemplo, como que eu vou olhar o tempo todo uma classificação de número de Reynolds, por exemplo? Né? Como que eu vou fazer isso, professora? A não ser esses vídeos que a gente tem aqui, que eu mostro para vocês, que é o mais próximo que vocês vão ter de um contato em relação a isso, né? E aí, o que vocês têm aqui? A caracterização desse fluxo, desse fluido que vocês têm, ele é determinado, então, por uma fórmula. Lembra que eu falei assim, esse fluido vai ter um contato de atrito com a parede, ele vai passar por um diâmetro maior, por um diâmetro menor, a sua velocidade vai ser interferida nisso? Então, olha para a fórmula, olha só para ela e analisa só as informações sem eu explicar ela para vocês. Olha e imagina. Massa específica é um fluido, então ele determina para você qual é o tipo de fluido. Mas, professora, para que eu preciso saber esse fluido? Viscosidade, gente, densidade. Um líquido mais denso ou menos denso ajuda ou não ajuda a fazer o escoamento desse fluido? Com mais ou menos pressão? Então, isso influencia. Então, a viscosidade, a massa específica, o seu fluido ali dentro vai ter essa característica. Então, vamos dizer assim, você acaba tendo dentro do seu fluido uma forma grosseira de dizer, uma resistência, né? Ao passar por aquelas paredes.
Então, cada material que tiver ali dentro, ou o diâmetro tiver diferente ali dentro, isso vai influenciar ali dentro se ele vai ser um regime tubular, turbulento, transição ou laminar. E aqui que o número de Reynolds fala que se o regime for laminar, olha só, vocês vão vir aqui e vão gravar isso daqui, não tem jeito, pessoal. Isso daqui, ou você grava e leva para você, ou você sempre vai ter que lembrar de buscar na literatura qual é o regime laminar e qual é o regime turbulento, porque ela é padrão, não muda, já tem muitos anos que ela já foi feita, foram feito, refeito, ainda continua ainda o experimento dele. E acontece, os números abaixo, aí fala assim, mas professor, mas cadê a unidade aqui? Reynolds não tem dimensão, ele é adimensional. Porque as unidades que você usa aqui, dentro da massa específica, velocidade, diâmetro, e esse NI que está aqui, ou vocês podem usar a velocidade, vocês podem usar aqui o diâmetro, ou aqui vocês podem usar a viscosidade dinâmica. A professora, cadê a massa específica? Ela está embutida aqui na fórmula desse NI aqui não é NI não, aqui confundi, né? Aqui a viscosidade dinâmica e aqui a viscosidade cinemática, né? Desculpa. E aqui ela está embutida aqui, porque não sei se vocês lembram, a viscosidade aqui, ó, esse Vzinho aqui, ela nada mais é, olha só, tá falando aqui, olha, que é metros ao quadrado por segundo. O que é isso aqui? É vocês falarem que o Mi está aqui em cima e que vocês estão falando que a massa específica está aqui embaixo. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ela vai fazer o quê? Se vocês olharem ela aqui, olha, ela não está aqui, ó. Eu tô vendo o U aqui e tô vendo a massa específica aqui, não tô? Então, ela acabou sendo substituída por essa fórmula que está aqui. Então, no fim, essa fórmula, como essa fórmula aqui, nós estamos falando sobre Reynolds. Professora, qual que é o mais comum? RE ou NR? Pessoal, o NR não é muito comum vocês encontrarem essa abreviação. A mais comum de vocês encontrarem é essa daqui. E aí, o que vocês têm? A massa específica é dada em quilo por metro cúbico, aí a velocidade em metro. Então, quando vocês colocam todas as unidades aqui, olha, vou dar aqui, quilo por metro cúbico. Eu tenho a velocidade metros por segundo. Meu diâmetro é dado em metro. Eu tenho aqui, olha, eu tenho Newton por segundo por metro ao quadrado. Pessoal, quando vocês fornecem essas informações, elas acabam se anulando aqui dentro e ela acaba fazendo com que as unidades, elas se transformam, cortando elas, e elas acabam sendo anuladas. Aí ela acaba se anulando tanto aqui, como aqui, como aqui, e aí acaba virando adimensional. E aí seria, então, o número de Reynolds não seria nada mais do que isso, vocês entenderem que são filetes, que são formados dentro de um tubo, e que ele vai ser ou não laminar, turbulento ou de transição. E ele vai depender de um número adimensional, calculado através de dois tipos de fórmulas. A mais comum que vocês vão encontrar será essa daqui, mas essa daqui também, se vocês tiverem todas as informações, conseguem colocar nela também. Vocês vão conseguir qualquer valor menor ou igual a 2.000, o turbulento é qualquer valor maior ou igual a 4.000, e transição ele vai estar entre esses dois números, que não sabe nem se está lá ou nem cá. Então, é por isso que a gente fala que, a maioria das vezes, é muito mais comum um regime turbulento, na maioria das vezes, nos sistemas que nós estamos calculando.